Olá, meninas, tudo bem? Mais uma vez eu venho falar com vocês. Hoje eu queria falar com vocês sobre 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que eu queria falar para você? Tá na hora de você mudar os seus pensamentos. Os seus pensamentos têm te levado à destruição. Por quê? Porque você não tem buscado quais são os pensamentos que Deus tem a seu respeito. Em Coríntios fala assim que a palavra fala assim que as armas da nossa guerra, né, da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Às vezes o inimigo coloca uma fortaleza na sua mente e aí ele tá firme lá, só que as nossas armas não são nossas, mas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, essas mentiras que Satanás coloca na sua mente. E aí o que acontece? São áreas do nosso pensamento que Satanás vai dominando. É o preguinho que a gente dá uma brechinha, dá um espaçozinho e ele coloca um preguinho e aí ele vai colocando a carniça dele e aí a gente vai tendo sérios problemas e nós vamos acreditando nas mentiras dele. Se você quer ser bem sucedido, você precisa começar a pensar os pensamentos que são pensamentos de Deus. Você precisa buscar ter relacionamento com Deus. Porque a palavra diz assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. E por que você ainda tem tido esses pensamentos ruins, essas fortalezas na sua mente que tem te destruído? Se o próprio Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Olha só, nós precisamos destruir essas fortalezas. Todos os dias de manhã nós temos a oportunidade de renovar a nossa mente em Deus. Renovar a nossa mente em Deus. Diz assim, ó, lá no 14, né? Jeremias 29, no 14 fala assim, ó: farei mudar a vossa sorte, o que está na minha mente sai pela minha boca. Então, se eu tô com essas fortalezas de Satanás está na minha mente, eu não combato ela sai pela minha boca e aí eu vou declarando ela em todo o tempo. Aí eu declaro assim, eu vou declarando assim, ó. Eu declaro confusão, eu declaro preocupação, eu declaro coisas negativas, eu declaro coisas que são de passividade, eu declaro indecisão. Por quê? Porque a minha mente está dominada por ele. Mas a palavra diz assim que eu preciso levar cativo os meus pensamentos em Deus. E que a minha mente é renovada todos os dias. Pela manhã, quando eu busco ele, ele renova a minha mente. Se você quer ter o que Deus disse que você pode ter, você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Vou repetir. Se você quer ter o que Deus disse que você pode ter, você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Então, Deus não pensa como você pensa, mas quando você leva o seu pensamento cativo a Ele, Ele muda os seus pensamentos.
Porque a palavra dele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos, tá lá em Jeremias 29, depois você lê lá, 29, 11, 14. Farei mudar a vossa sorte, o que está na minha mente, sai na minha boca. Ele vai mudar a sua sorte. Mas você precisa buscar os pensamentos de Deus que são mais altos que o seu, que vai além do que você enxerga com seus olhos. Vai além, muito além. Então, grave essa frase assim: se você quer ter o que Deus diz que você pode ter, você tem que aprender a pensar os pensamentos de Deus. O que Ele pensa. Então tá na hora de você começar a declarar o que ele diz de você. Nós só precisamos saber da verdade que está na palavra. Se você não sabe ainda, na palavra declara. A palavra de Deus fala. Fala e fala muita coisa. Fala muita coisa. Quanto mais você pensa em alguma coisa, mais ela se torna parte de você. Então, se você pensa que você é derrotada, você é derrotada. Se você pensa que você é fracassada, você é fracassada. Se você pensa que você é pequena, incapaz, você é isso. Quanto mais você pensa nisso, mais você se torna isso. Mas olha como é o oposto do pensamento que Deus tem de você. Pensamentos de paz e não de mal. Como é diferente? Então, será que seus pensamentos têm sido os pensamentos de Deus? Será que a sua mente tem sido renovada em Deus? Será? Será que você tem vivido aquilo tudo que Ele tem para você? Ou não? Reflita aí. A palavra diz assim, que temos a mente de Cristo. Então, nós devemos pensar como Ele pensa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você começa a pensar os pensamentos de Deus, você vai começar a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita. Aonde você está andando? Quais são os pensamentos que você tem tido? Quais são as fortalezas que estão na sua mente? Então, eu queria que você refletisse isso comigo. Que você buscasse lá em Romanos 12, 2, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para encerrar, o Filho de Deus, o filho amado de Deus, filho querido de Deus, pensa comigo, ele não tem pensamentos confusos. Ele tem um pensamento pacífico. O Filho de Deus, ele não anda preocupado, ele é confiante em Deus. O Filho de Deus não anda com pensamentos negativos, mas com pensamentos positivos. O Filho de Deus não é passivo, ele é ativo. Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, eles não são indecisos, eles não tem indecisão neles, eles é decidido. Os pensamentos são definidos. E por que você tem deixado essas fortalezas tomar a sua mente? A única coisa que combate essa fortaleza, como diz lá em Coríntios, é as armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando o sofisma. Anulando o sofisma, as mentiras de Satanás que são ditas todos os dias e você assume como verdade na sua vida. Anulando o sofisma. Então, comece a declarar a verdade de Deus na sua vida. E você só aprende a verdade de Deus pela palavra. Pela palavra. E com relacionamento com Ele, renovando a sua mente, andando de fé em fé.
Que Deus te abençoe ricamente e que você possa usar as armas que Deus tem te dado para destruir as fortalezas e todos os sofismas e mentiras de Satanás. E que você possa viver na renovação da vossa mente em Cristo e que a sua mente é de Cristo e pensar as coisas que são do alto. Porque Deus tem um pensamento de paz e não de mal. Que Deus abençoe você e que você possa usufruir daquilo que Deus tem para você.